No vídeo de hoje, vocês vão ver comigo, Jorge Augusto, muitos detalhes do Volkswagen Nivus. Só que dessa vez, pessoal, a versão Comfortline. Se vocês estão acompanhando o nosso trabalho, viram que nós já fizemos uma matéria da versão Highline, no pré-lançamento lá na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Agora é a vez da gente fazer a avaliação prática aqui da versão Comfortline. Lembrando, pessoal, esse carro só tem um opcional e esse carro que nós vamos testar está equipado com ele. Bom, pessoal, direto ao que interessa, a gente já vai falar sobre esse pacote de opcionais. Pois bem, esse carro tem o pacote Play E-Tech, que inclusive essa unidade está equipada, que compreende o controle de cruzeiro adaptativo e a nova central multimídia VW Play. Nós falaremos bastante sobre isso no vídeo. Agora, o posicionamento do Nivus também é importante já ser esclarecido logo de cara. Por quê? A gente vê que no mercado tem muita gente falando que o Nivus não passa do Volkswagen Polo de salto alto. E definitivamente, pessoal, não é isso, tá? Nós temos carros que, apesar de utilizar a mesma plataforma e terem o mesmo entre-eixos, são carros bem diferentes. O Nivus, por exemplo, tem um porta-malas de 415 litros, que é bem diferente do Polo. Outra coisa, o Nivus tem uma série de tecnologias que o Polo não oferece. Entretanto, quando a gente olha para o Volkswagen T-Cross, que está acima do Nivus, o T-Cross, por exemplo, tem mais espaço interno do que o Nivus e até mesmo mais porta-malas. Dessa forma, o Volkswagen Nivus é verdadeiramente uma alternativa para aquele cliente que não está satisfeito, de repente, com o Polo por conta do visual e até mesmo o porte dele, inclusive a altura em relação ao chão, e ao mesmo tempo não quer um carro tão familiar quanto o Volkswagen T-Cross. Independente da versão do Nivus, ele sempre sai equipado com esse bloco superior de farol totalmente em LED. Então aqui nós temos farol alto, farol baixo, luz de lanterna, luz de pisca e até mesmo a luz de rodagem diurna, tudo em LED. O que muda aqui dessa versão Comfortline para a versão Highline é que a Highline, nesse espaço aqui, ele tem o farol auxiliar, que também é em LED. Mas aqui na Comfortline, como vocês estão vendo, esse equipamento aqui é série sempre. Pode não parecer, mas isso aqui não é apenas o símbolo da Volkswagen aqui na frente do carro. Aliás, o símbolo com a nova linguagem e identidade visual da marca que a Volkswagen passará a usar no mundo. Atrás desse símbolo existe um radar eletromagnético que trabalha em conjunto com o controle de cruzeiro adaptativo desse carro. Inclusive, além dele fazer isso, ele também tem a função do Front Assist. Como é que funciona? Ele emite ondas em relação ao carro da frente. Quando você está na estrada e programa uma velocidade no controle de cruzeiro, se o carro da frente estiver numa velocidade menor do que a que você programou, ele vai reduzir a velocidade do Nivus para manter uma distância que você escolheu. E isso pode inclusive até mesmo parar o carro, caso o carro da frente pare. Dentro da cidade ele tem uma outra função. Se você estiver dirigindo de forma distraída, mesmo sem o controle de cruzeiro, e começar a se aproximar de forma perigosa do veículo da frente, ele emite um alerta e, se preciso até, ele aciona os freios para evitar uma colisão. Como vocês estão vendo, o que não falta aqui é tecnologia no Volkswagen Nivus. O motor que equipa todas as versões do Volkswagen Nivus é sempre o 200 TSI da Volkswagen. Já vimos esse motor em outros modelos da marca, como por exemplo, o Volkswagen Polo e até mesmo o Volkswagen T-Cross. Estamos falando de um motor 3 cilindros em linha, turbo com sistema de injeção direta de combustível. Esse motor aqui também é flex, tá, pessoal? E ele tem várias tecnologias de ponta, como por exemplo, duplo comando variável, tanto de admissão quanto de exaustão. Outra coisa interessante aqui desse motor é o sensor de massa de combustível. Então ele consegue saber o que está vindo na linha de combustível do carro, se é etanol, se é gasolina ou se é uma mistura dos dois combustíveis. E dessa forma ele ajusta o motor sempre para a melhor performance possível, tanto em desempenho quanto em economia. A principal vantagem desse sensor que mede a massa do combustível é a seguinte: quando você tem um motor que não tem o sensor, ele primeiro precisa queimar o combustível e, com o resultado da queima pelo sensor de detonação, ele consegue ajustar o motor para aquele combustível ideal. Com esse sensor de massa, mesmo antes dele queimar o combustível, ele já sabe qual é o ajuste que ele precisa fazer no motor. Dessa forma, ele consegue tirar, digamos assim, uma potência mais efetiva e até mesmo um torque mais efetivo por conta desse ajuste que acaba sendo muito mais rápido.
Esse motor do Nivus, o 200 TSI, está sempre associado a uma transmissão automática de 6 marchas. E só para a gente reforçar, o Nivus só tem a configuração de tração nas rodas dianteiras. Esse conjunto de powertrain deixa o Nivus bastante eficiente. Nós vamos colocar aqui na tela os números fornecidos pelo Inmetro em matéria de consumo. E só outro detalhe muito importante, ele também tem um bom desempenho. O 0 a 100 desse carro acontece em apenas 10 segundos. Se lá na parte da frente tudo é LED, aqui atrás quase tudo é LED. Isso por quê? A gente tem aqui luz de freio, luz de lanterna e luz de ré em LED. Até mesmo as luzes de placa são em LED. Porém, a Volkswagen esqueceu de colocar o LED na luz de seta, que no caso aqui é incandescente. O Nivus tem alguns assistentes aqui para te ajudar na manobra, como por exemplo, a câmera de ré com linha de guia, porém não é linha de guia dinâmica, mas os 4 sensores no para-choque. E ainda tem o assistente de frenagem e manobra. Como é que funciona isso? Você está dando ré com o carro com velocidades entre 1,5 e até 10 km por hora. E mesmo que o sensor tenha funcionado, você não prestou atenção. O que acontece? Se ele detectar um obstáculo, na iminência de uma colisão, ele vai frear o carro automaticamente. Em alguns casos, ele pode evitar completamente que você bata no obstáculo, ou em outros casos, ainda que você encoste no obstáculo, você vai encostar com uma velocidade muito mais baixa, ou seja, vai mitigar o acidente. E isso é realmente muito útil, principalmente para os motoristas mais distraídos. O porta-malas do Volkswagen Nivus é um destaque à parte. São nada menos que 415 litros de capacidade. E isso é uma oferta muito boa quando a gente compara com os principais concorrentes diretos. Pessoal, esse porta-malas ainda tem mais algumas coisas, como por exemplo, os ganchinhos na lateral para você pendurar sacolinhas do supermercado e até mesmo iluminação. Entretanto, a Volkswagen não disponibilizou no Nivus o sistema Save. O que é isso? A gente já viu esse sistema, por exemplo, no Virtus, no Polo e até mesmo no Volkswagen T-Cross, que é aquele sistema que o piso do porta-malas consegue mudar de posição, para você dividir o porta-malas e eventualmente guardar coisas em espaços separados. Aqui, infelizmente, a gente não tem ele. De toda forma, eu vou fazer aqui um elogio ao Volkswagen Nivus. Por quê? Tem um belo porta-malas e a Volkswagen não economizou no pneu de step. Porque muitas das vezes os carros têm um bom porta-malas usando aquele step fininho. Não é o caso aqui. Ainda que o step não seja exatamente igual ao pneu de rodagem, ele é um pneu aro 15 polegadas com perfeita utilização. Dessa forma, se você tiver numa longa viagem, o pneu furar na metade e você tiver que usar o step, você não vai ter a alteração da dirigibilidade, o que é muito bom e eu particularmente gosto bastante. O Volkswagen Nivus pode ser considerado um exemplo em segurança. Para começar, todas as versões do Nivus saem de fábrica sempre com 6 airbags. O carro também tem programa de estabilidade eletrônico de série com bloqueio eletrônico diferencial. E olha só, freio a disco nas 4 rodas. E por falar em freio a disco, ele tem mais um outro recurso, um sistema de secagem das pastilhas. Como é que funciona isso? O carro está na estrada, viajando, começa a chover, você liga o para-brisa. Ele sabe que está chovendo. Dessa forma, de tempos em tempos, ele aproxima as pastilhas do disco para secar o disco. E assim, se você precisar fazer uma frenagem emergencial, ele vai frear com muito mais segurança. E olha só, mesmo que o carro se envolva num acidente e abra os 2 airbags, ele ainda tem o Post Collision Brake, que é um sistema que, independente da vontade do motorista, depois que os airbags abriram, atua no sistema de freio para parar o carro, evitando que ele se envolva em outros acidentes. Dessa forma, podemos afirmar, sem medo de errar, que esse carro é referência de segurança na categoria. Outro ponto muito importante que a gente precisa destacar aqui, pessoal, é esse design que o Nivus traz. Porque ele mescla um visual, por assim dizer, de um SUV compacto, ao mesmo tempo que essa traseira aqui lembra as propostas de utilitários coupé, que foi uma coisa que invadiu aí o mundo, principalmente no segmento premium. E agora o Nivus é o primeiro a trazer isso para o mercado nacional em carros mais acessíveis. Pessoal, o Volkswagen Nivus tem exatamente o mesmo entre-eixos do Volkswagen Polo. Entretanto, ele é mais comprido que o Polo e até mesmo mais comprido do que o Volkswagen T-Cross. E outra coisa, ele também é mais alto do que o Polo em relação ao solo. Ele tem 2,7 centímetros a mais de altura do que o Polo. Dessa forma, de novo, ele mescla elementos de um SUV com um design de coupé, porém, ele não é um hatchback compacto. O Volkswagen Nivus tem 2,56 no entre-eixos, exatamente a mesma medida do seu irmão Volkswagen Polo. Pois bem, pessoal, banco dianteiro ajustado de forma confortável para uma pessoa de 1,80 m,
Vocês conseguem ver que ainda existe algum espaço aqui entre o joelho e o encosto. Alguma coisa aí na casa de 3 dedos. A gente também tem aqui uma movimentação de pés, porém ela é um pouquinho limitada, não é tão ampla assim. De toda forma, o carro tem algumas amenidades interessantes, como por exemplo, nós temos aqui iluminação individual para quem vai aqui atrás, uma para o lado esquerdo, outra para o lado direito. Temos também saída de ar-condicionado e até mesmo uma porta USB para você carregar o seu smartphone. Na porta existe espaço para você guardar ali uma garrafinha de 500 ml, precisa ser garrafa porque é um pouco inclinado, e mais algum espaço para você colocar uma carteira ou eventualmente um óculos. Entretanto, nós não temos aqui a alça de segurança no teto. O que a gente tem aqui é esse ganchinho que pode servir para você eventualmente pendurar aí um paletó ou alguma outra roupa aqui na coluna B. Hora da gente dirigir aqui o Volkswagen Nivus, mas antes nossas tradicionais considerações, né? Chave do tipo canivete, esse carro aqui não tem o sistema de chave presencial. E a gente tem algumas coisas para falar aqui dentro. Vamos falar primeiro dos ajustes. Cinto de segurança, por exemplo, você tem aí ajuste de altura para achar uma posição mais confortável. Banco do motorista, ajuste manual de altura e de distância e de encosto, como a gente sempre encontra nos carros. Volante, profundidade e altura, então você consegue colocar o volante numa posição bem interessante. Lembrando que esse volante aqui é o volante da nova geração do Golf MK8, que ainda não chegou ao Brasil, né? Então ele é muito mais bonito. Primeiro carro da Volkswagen no Brasil a usar esse novo estilo aqui de volante. A gente também vai destacar aqui que esse carro tem a posição automática do farol e ainda aqui do lado tem o controle manual de altura do facho do farol. Temos aqui na porta os tradicionais botões para ajuste dos espelhos elétricos, não temos o sistema de rebatimento e simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros. O volante desse carro aqui, como eu já disse, é o novo volante multifuncional. Parte de trás do volante nós temos pedal shifts, aí para interagir justamente com as trocas de marcha. Na parte da frente, lado esquerdo, nós temos os botões aqui de função do controle de cruzeiro adaptativo, o que é um diferencial aí do Nivus. Esse carro está com o pacote Playtech, então esse sistema é um opcional do carro. Lado direito, funções aí para você interagir com o computador de bordo e também algumas opções aqui de visualização do computador de bordo. E na parte mais inferior do volante, botão de volume e mudança de faixa da central multimídia, nova central multimídia Volkswagen Play, que também é um opcional desse carro, né? Então essa versão Comfortline, ela vem com outra central multimídia. Quando você tem o pacote, ele ganha aí o Volkswagen Play. Versão Comfortline não tem o Active Info Display, então ela tem aí o painel tradicional da Volkswagen com ponteiros. O ar-condicionado aqui também é manual, nós não temos o ar-condicionado digital e automático. Eu vou destacar também aqui, nós temos a opção aqui do porta-óculos aqui na parte superior, iluminação aqui em sistema convencional, não é LED. Temos o parasol com espelho e tampinha e a iluminação aqui na parte superior. Ele não fica incorporado no parasol e sim na parte superior. De toda forma, o que a gente pode dizer é o seguinte, mesmo se tratando de uma versão de acesso, que é a Comfortline, a gente consegue ver que aqui a oferta de equipamentos é bastante interessante no Volkswagen Nivus. Hora da gente fazer aqui a nossa manobra. Engatando o ré no carro, a gente já vê a câmera de ré com linha de guia, porém essa linha de guia não é dinâmica. De toda forma, a gente tem a câmera de ré mais a imagem gráfica, né, da simulação do sensor de estacionamento. Isso acaba ajudando bastante. O volante tem ajuste elétrico, assistência elétrica, o que permite aí um volante bastante leve, né? A câmera de ré também ajuda bastante. E nós também temos o sensor de estacionamento traseiro, porque tem carro que às vezes tem câmera de ré, mas não tem sensor traseiro. Então aqui nós temos só. Vocês estão vendo aqui que nós temos aqui as duas coisas e isso acaba ajudando bastante. Vamos para o nosso teste de lombada e tachão. Se você quer saber mais sobre isso, temos um vídeo dedicado no canal explicando por que a gente faz esse teste. Vamos alinhar aqui com os tachões, lembrando que esse carro tem roda 16, aro 16 polegadas. Pessoal, vou dizer para você que eu gostei do ajuste da suspensão, relativamente macio, bom isolamento acústico. O pessoal costuma criticar muito o isolamento acústico da Volkswagen, mas eu não notei problema nenhum aqui. E esse desenho aqui de roda, né, aro 16, foi muito bem, conseguiu absorver muito bem, suspensão muito consistente, aliás sempre é consistente as suspensões da Volkswagen. Vamos agora aqui para o nosso teste de lombada aqui, 30 por hora, vamos acertar a velocidade, vamos ver como é que o Nivus se sai aqui, né?
Olha, pessoal, na primeira lombada eu senti uma raspadinha lá na frente, não foi aquela batida, mas ele raspou. O que a gente sabe? O Nivus ele é um pouquinho mais alto do que o Volkswagen Polo, então para esse tipo de obstáculo ele vai um pouquinho melhor, mas como a gente já viu na primeira lombada, ele acaba raspando, então não dá para abusar tanto assim. É melhor que você tome algum cuidado, mas de toda forma podem ficar tranquilos que ele vai melhor do que o Polo nesses obstáculos. Vamos ver aqui o isolamento acústico no bloco reto. Novamente um bom isolamento acústico. Olha só, pessoal, passei aqui a uns 25 por hora na terceira lombada, ele também deu uma raspadinha lá na frente. O que a gente pode dizer? Tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com a frente do carro. Apesar de ter essa proposta aí de crossover, a frente não é tão alta assim. De toda forma, eu vou dizer para vocês que eu estou gostando do ajuste da suspensão. Está bastante confortável, está conseguindo absorver bem a irregularidade aqui do piso. Diria até um pouquinho mais macio que o Polo, tá? Agora vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua. Deixa eu alinhar o carro aqui com o lado direito da guia. E vamos fazer a nossa manobra aqui. Parar no ponto que a gente sempre para. Vamos virar todo o volante. Direção bastante macia. Justamente pela assistência elétrica. E olha, pessoal. Virou mais que os 90 graus. Então foi muito bem aqui nesse quesito. O volante bastante leve, a câmera de ré já acionou. Estamos ali com a linha de guia dinâmica, mais o sensor de estacionamento. E pessoal, olha só o carro alinhadíssimo aqui com a rua. Aliás, me surpreendeu até, porque ele tem um raio de giro, um diâmetro de giro bem pequeno. E isso vai ser muito bom na hora de você ter que manobrar o carro em locais apertados, como shoppings, garagens. Então foi muito bem aqui o Volkswagen Nivus na nossa manobra de fim de rua. A suspensão tá legal, ela é consistente para passar em obstáculo, só que você tem que tomar um cuidadinho com a parte da frente do carro. Tirando isso, o que eu posso dizer? É muito bom o carro, muito interessante. Por exemplo, o ponto de dirigir dele é um pouquinho mais alto do que o Polo, isso acaba agradando bastante o público feminino. Suspensão não é tão dura, é relativamente bem acertada, você só precisa mesmo tomar um pouco de cuidado nos obstáculos, mas de resto, eu gostei bastante aqui do Volkswagen Nivus, principalmente na manobra de fim de rua, que ele usou um espaço bem pequeno. Agora nós vamos fazer uma viagem teste de consumo, indo aqui da região de Itu até a cidade de Piracicaba. Para isso eu vou até aproveitar para mostrar aqui na central multimídia como você redefine o computador de bordo do carro. Você tem aqui o ícone de configurações, depois você vem no menu carro, aí você procura aqui a informação painel de instrumentos e rola tudo para baixo. Aí você pode aqui, ó, redefinir desde o início e redefinir o período estendido. Então, os dois computadores de bordo que aparecem aqui na tela do carro, agora eles já estão zerados para a gente poder fazer a medição de consumo. Lembrando que nós vamos usar gasolina e ar-condicionado ligado durante a viagem toda. Para essa viagem, eu vou usar inclusive o Waze, que já está embarcado aqui no sistema da central multimídia. Só que para usar isso aqui, lembrando, a gente tem que usar o Wi-Fi do smartphone. No caso, eu já conectei o smartphone através da porta USB, inclusive com o sistema Android Auto, e ele está compartilhando a internet com a central multimídia do carro. Agora, se a qualquer momento eu quiser usar alguma coisa do smartphone, apertando aqui o ícone do Android Auto, eu consigo alternar, por exemplo, para o Google Maps. Vocês estão vendo aqui que esse aqui é o Maps do Android Auto do smartphone. Se eu quiser outras coisas no Android Auto, apertando esse botão eu tenho todos os outros aplicativos. Até mesmo se eu quiser usar o Waze do smartphone, tá aqui o ícone. Mas de toda forma, eu vou usar o Waze que está embarcado na central multimídia. Para isso eu aperto esse botão, aperto aqui o Waze e aí o Waze já tem o roteiro para o destino da onde a gente vai, que é uma viagem de 57 minutos e 87 quilômetros. Para fazer essa viagem de modo mais tranquilo, eu vou usar o controle de cruzeiro adaptativo. Para isso, eu aciono aqui o botão para ligar o sistema do controle de cruzeiro adaptativo e seto a velocidade. Inclusive nesse trecho que nós estamos andando, a velocidade máxima aqui é de 110 km por hora. Eu também posso escolher a distância que eu quero em relação ao veículo da frente. Eu vou deixar a distância aqui mais próxima. A partir de agora, ele vai sempre manter essa distância mínima que eu escolhi em relação ao veículo da frente,
ou a velocidade máxima de 110 km por hora. E dessa forma, a gente vai ter uma viagem muito mais tranquila, uma vez que praticamente eu não preciso pisar nem no freio, nem no acelerador. Vou aproveitar para exemplificar o controle de cruzeiro adaptativo funcionando. Agora a gente consegue ver pelo menu de assistência que não existe nenhum veículo à nossa frente. Eu vou mudar de faixa e entrar atrás de um caminhão que está em velocidade menor do que os 110 km da rodovia. O que a gente percebe? O sistema não só detectou o caminhão, como também ele está reduzindo a velocidade aqui para em torno de 80 km por hora, que é a velocidade que o caminhão está trafegando. Eu não precisei pisar no freio para isso acontecer. E no momento em que eu saio de trás do caminhão e não tem nenhum outro veículo à minha frente, que é o que eu vou fazer agora, vocês vão perceber que ele sozinho vai acelerar o veículo novamente até a velocidade programada de 110 km por hora. Dessa forma, o controle de cruzeiro adaptativo garante muito mais conforto em viagens longas. Aproveitando também para utilizar o controle de cruzeiro, pessoal, eu programei 100 km por hora exatamente. E vamos ver a velocidade em função da rotação. Olha só, sexta marcha, o giro um pouquinho, bem pouquinho abaixo de 2.000 giros. Vamos ver quanto que é em 120? Vou programar aqui o sistema para 120 km por hora. Vocês podem ver que para chegar na velocidade ele inclusive fez uma redução de marcha e agora ele já está chegando na velocidade que a gente escolheu. Ok, 120 km por hora agora e a gente tem ali uma rotação que eu diria um pouquinho acima de 2.100, alguma coisa perto de 2.200 rotações. De modo que a gente consegue ver aqui que o veículo tem aí um giro bastante baixo em sexta marcha. Dois pontos que eu achei bem positivos aqui no Volkswagen Nivus. Primeiro, suavidade de suspensão. A gente sabe que nitidamente a Volkswagen costuma ter suspensões um pouquinho mais firmes, mas no Nivus a gente tem um nível de conforto bem interessante, ela consegue ser suave aqui ao rodar. Outra coisa também, isolamento acústico. É comum as pessoas reclamarem aí do isolamento, falar que o acabamento da Volkswagen não é bom. Mas aqui no Nivus, eu pelo menos estou gostando muito do isolamento acústico. Ele consegue filtrar muito bem o ruído da parte externa. Como vocês conseguem escutar, olha só. Praticamente a gente não escuta nada de fora do carro e isso é muito bom aqui em matéria de acabamento e isolamento acústico. Pessoal, o primeiro trecho de rodovia que a gente fez, a velocidade máxima era de 110 km por hora. Vamos dar uma conferida como é que ficou o nosso consumo até agora. Pois bem, a gente tem aqui 87 km por hora de velocidade média, nós temos aqui uma distância percorrida de 26 km, tempo 18 minutos de viagem até agora e a gente tem uma média aqui muito legal, olha só pessoal, 17 km por litro. Agora nós vamos entrar num trecho que a velocidade máxima é de 80 km por hora, então eu já vou até setar isso aqui no controle de cruzeiro adaptativo do carro, a distância é a menor possível em relação ao carro da frente. Vamos ver quanto que esse consumo vai mudar. Só lembrando, a gente também consegue, além de consultar essas informações pelo painel do carro, através também da tela da central multimídia. Bom, concluindo o nosso trecho aqui de velocidade máxima de 80 km por hora, vamos conferir como é que ficou a parcial de consumo nesse trecho. A velocidade média foi de 81 km, vocês podem ver que foi muito parecida com o primeiro trecho, afinal a gente pegou um pouco de trânsito no primeiro trecho. O percurso já está com 54 km, 40 minutos de viagem e olha só, a média subiu para 17,7. Agora nós estamos de novo num trecho de 110 km por hora. Ainda faltam aqui, vou até aproveitar para consultar aqui o Waze para ver exatamente quantos quilômetros faltam até o nosso destino, mais 34 km de viagem. Vamos ver com que média que o Volkswagen Nivus chega lá no nosso destino. Já estamos quase chegando aqui no nosso destino em Piracicaba, vamos conferir como é que ficou a média final do carro. Olha só, pessoal, velocidade média foi de 86 km por hora, percurso, curiosamente também 86 km, tempo de viagem 1 hora, a gente ainda tem 230 de autonomia e a média final aqui foi 16,7 km por litro. O que é uma média muito boa, considerando que a gente teve vários trechos aí de alternância de velocidade, também acabamos pegando um pouco de trânsito aí no caminho e isso tudo acabou interferindo no consumo. De toda forma, a gente consegue ver que o Volkswagen Nivus é bastante eficiente com esse motor 200 TSI, ainda que ele esteja associado a uma transmissão automática de 6 marchas. A gente sabe que o automático não é exatamente a melhor solução para a economia, mas de toda forma o conjunto em si é muito eficiente.
Bom, pessoal, como vocês estão vendo agora, eu tenho uma surpresa para vocês. Eu tô aqui com a Dai Miguel. Dai Miguel, uma influenciadora digital que vai andar aqui no novo Volkswagen Nivus para dizer o que ela achou do carro. Afinal de contas, esse carro tem um público bastante específico, que é um público mais moderno, mais antenado. Exatamente como a Dai, não é isso, Dai? Exatamente. Dai, com o que você trabalha? Eu sou gerente de marketing, mas também sou influenciadora digital. Eu faço conteúdo bastante voltado para moto e viagem. Gosto de dar umas aceleradas, então a gente vai ver se esse carro consegue acelerar. E sou uma apaixonada pela Volkswagen. Eu tenho também um Polo, então eu já sou apaixonada pela marca. Então agora eu quero ver esse lançamento, como é que eles se saíram. Bom, a ideia aqui, pessoal, é a gente tentar mostrar para vocês, na prática, como um potencial consumidor aqui do Volkswagen Nivus entende o carro. Até porque, como ela mesma disse, ela já é proprietária de um Volkswagen Polo. Assim ela vai ter oportunidade de contar pra gente até mesmo as diferenças do que você achou de um carro para outro, não é isso, Dai? Sim, já tô aqui comparando tudo, porque sem querer, né, a gente acaba comparando. Então já tô aqui comparando tudo. Vamos andar com o carro? Bora! Bora lá, pessoal. Bom, pessoal, a gente já dirigiu um pouco o carro aqui num trecho urbano, inclusive com algumas lombadas e valetas. E aí, Dai, o que você achou? Tô achando uma delícia. Ele tem a suspensão um pouco mais alta, então isso deixa ele muito confortável para a cidade. Tô achando muito gostoso. É bastante diferente do Polo? Tem umas diferenças, sim. Em questão de motorização, eu tô achando praticamente a mesma. É uma diferença mínima que a gente sente, talvez por conta do peso do carro, né? De ele ser maior, dele ser um pouco mais pesado. Mas é mínima. Eu só sei dessa diferença porque eu tô acostumada com o Polo, senão acho que eu nem notaria. Então, motorização é a mesma. Agora, a suspensão eu tô vendo bastante diferença. O Polo, ele é um pouco mais durinho, ele é mais baixo, então você tem que tomar mais cuidado com as lombadas e tal. Isso daqui a gente pode passar um pouco mais rápido. Então tem essa vantagem, digamos assim, para mobilidade urbana? Sim, sim. No meu ver, sim. Você diria que é mais prático para mulher esse carro no dia a dia? Sim, ainda mais por conta do porta-malas lá atrás, né? Eu acho que a gente vai falar depois mais do porta-malas. Mas eu acho que para mobilidade urbana eu achei excelente. Então nesse ponto te surpreendeu? Sim, bastante. Pessoal, agora nós vamos pegar a estrada, vamos ver o que a Dai acha na estrada. Hora da gente pegar a estrada aqui, ó. Pessoal, já vou dar uma dica legal aqui do Nivus. Mesmo nessa versão Comfortline, não precisa ligar o farol na estrada porque o carro tem luz de rodagem diurna. Isso é bem prático, né, Dai? Muito prático. É bom porque a gente sempre esquece, né? E aí acaba tomando multa quando esquece, né? Ai, pelo amor de Deus, nem fale. Então esse carro você não tem esse problema. Agora, aqui já na entrada da rodovia, o que você tá achando do desempenho do carro? Tá bem gostoso por enquanto. Eu quero dar uma arrancada com ele pra ver como é que é. Mas eu já tô achando bem gostoso assim o desempenho dele. Então vamos fazer isso agora, Dai. Aproveita que você vai entrar na rodovia aí, acelera tudo pra você poder dizer pra gente o que você achou do desempenho do carro. Beleza. Afinal de contas, pra entrar na rodovia a gente não pode entrar tão devagar mesmo, né, Dai? Não. Vamos só esperar o carro passar e vai lá. Vamos ver o que você acha aí da aceleração do carro. A gente vai em frente aqui do lado esquerdo. Tá, ó, esses carros, é igual o Polo, ele tem essa versão Sport, né, no câmbio. Ele tem um modo esporte, exato. Sim. Posso testar já? Bora! Vamos lá. Pesar tudo aí. Adoro isso. Dá muita diferença pro Polo? Ou você acha que tá mais ou menos a mesma coisa? Eu acho que tá mais ou menos a mesma coisa. E é bem gostoso isso, principalmente quando a gente precisa dessas arrancadas, ele traz bastante segurança. Esse modo Sport, ele dá uma arrancada bem legal pro motor. E esse motor da Volkswagen, ele é econômico, né? Então Muito ele tem bom, essa né? vantagem. Ah, eu adoro. Bom, Agora eu voltei no D aqui, pra gente ir mais tranquilo. Você teria alguma outra coisa que você gostaria de destacar no carro que te chamou bastante atenção, Dai? Olha, eu tô achando ele muito gostoso, assim, em todos os sentidos. Esse volante dele é muito ergonômico, a empunhadura que chama, né? Isso. É muito gostoso, assim, de pegar, de ficar com ele, assim. Então, acho que pra uma viagem ele seria muito confortável. Os retrovisores dele são bem grandes, assim, tem uma visibilidade muito boa. Então, tô achando bem legal isso também. Eu tô achando muito confortável, eu tô adorando. Convence o carro? Convence. A posição de dirigir é a mesma do Polo ou ele é um pouquinho mais alto? Ele é mais alto. Ele é mais alto e eu particularmente é um modelo de carro que eu gosto muito. Eu adoro carro assim mais alto. A gente se sente mais imponente assim. Bom, pessoal, agora eu reservei uma surpresa para Dai. A gente vai levar ela para fazer uma arrancadinha com o carro de 0 a 100. Vamos ver o que ela vai achar desse desempenho do Volkswagen Nivus.
hora da gente fazer aqui uma aceleração de 0 a 100. Dai, alguma vez você fez uma largada estolada? Não. Então hoje você vai descobrir o que é isso. Primeira coisa, a gente vai fazer um teste para você entender. Depois na segunda a gente larga. Então o que nós vamos fazer aqui? Dai, põe o câmbio no modo S, modo Sport, isso. Agora com o pé esquerdo, pisa no freio. Com o seu pé esquerdo, isso, pisa no freio, mantém o pé aí e aperta o acelerador. Pode apertar o acelerador, tá vendo? Isso aqui chama-se estolar o carro. O que você vai fazer? Você vai estolar o carro, a hora que você vê que o giro não subiu mais, você vai tirar o pé do lado esquerdo e a gente vai sair com tudo, entendeu? Então tá, pisa mais no acelerador e solta o pé do lado esquerdo, vai lá. Pronto, solta de uma vez. Pode tirar de uma vez, isso. Agora nós vamos até 100 km por hora. Mas você não pisou tudo, né, Dai? Não. Então, vamos de novo, pessoal. Ela não pisou tudo. Vamos fazer a volta. Ela vai fazer a largada de novo pra gente fazer aí o 0 a 100 direitinho pra vocês verem. É muita emoção, né, Dai? Muita emoção. Então agora calma, vamos fazer do jeito que tem que ser. Tá. Põe no modo Sport. Isso. Beleza. Pé esquerdo no freio. Você vai acelerar até tudo que der, tirar o pé de uma vez e não vai tirar o pé do acelerador. Vamos lá? Vamos. Bora, vai! Isso, pisando tudo, lá embaixo, pé no porão. Olha só, estamos quase a 100 por hora, pessoal. Falta um pouquinho, chegamos. E aí, Dai? O que você achou do 0 a 100 do carro? A emoção é grande. Gostou? Gostei. Achou legal? Achei legal. Aí eu pergunto pra você, o que você achou do desempenho do Volkswagen Nivus? Muito bom desempenho, é um carro assim incrível, é um carro que tem aquela esportividade, mas é muito confortável, então acho que muito versátil, muito gostoso. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Vou mandar mais um pouquinho com o carro agora. Bom, pessoal, agora eu separei aqui uma surpresa para Dai, que é justamente o controle de cruzeiro adaptativo que esse carro tem. Dai, agora você vai ver o carro acelerar e frear sozinho. A gente programou aqui 120 km, que é o que essa rodovia permite. Vamos mudar de faixa para a direita, Dai, porque tem um carro aí na frente andando a menos de 120. Vamos ver o que acontece com o carro aqui. O que está acontecendo aí com o carro, Dai? Ele está diminuindo a velocidade sozinho. Você não está precisando pisar no freio? Não, nada. Tô com as pernas livres aqui. E o carro está mantendo a distância do carro da frente. Agora, você está vendo aquele botãozinho que você tem ali, que tem um carro com um raiozinho? Uhum. Aperta ele. Olha só, vai apertando ele. Mais uma vez, mais outra. O que você fez agora? Você escolheu uma distância maior em relação ao carro da frente, tá vendo? Ah, legal. O que ele está fazendo agora? Ele está diminuindo a velocidade. Está diminuindo mais ainda, está ficando mais distante do carro da frente. Agora vai apertando esse raiozinho aí até deixar a distância mais próxima do carro da frente. Essa daí. Aqui. Vamos ver o que vai acontecer agora. Tá acelerando sozinho agora. Legal, né? Muito legal. Então você faz uma viagem inteirinha, Dai, sem precisar se preocupar em acelerar ou frear o carro. Você só precisa mexer o volante usando aí o controle de cruzeiro adaptativo. Você programa a velocidade máxima da rodovia e ele fica. Isso o Polo não tem, né? Não, isso o Polo não tem. Sobra mais tempo pra gente ficar apreciando a paisagem. Não pode mexer no celular, você sabe, né? Isso não, pelo amor de Deus. Mas e mão sempre no volante. Mas que dá um alívio na perna, dá. Gostou do controle de cruzeiro adaptativo? Gostei demais. Faz diferença? Faz muito, é muito mais confortável viajar assim. E aí, ó, se você sair de trás do carro, o que acontece? Ele vai acelerar até a velocidade que você programou, que no caso aqui da via é de 120 km por hora. Sensacional. Prático para grandes viagens, né? Muito prático, incrível. Valeu a pena conhecer esse dispositivo? Valeu muito a pena. Já conhecia? Não, ainda não. Então, pessoal, como vocês estão vendo, tecnologia de ponta aqui no Volkswagen Nivus, que realmente faz muita diferença para o consumidor final. Bom, pessoal, como vocês viram, foi bem legal aqui o teste com a Dai, mas vamos ver as opiniões finais dela. E aí, o que você diz do Volkswagen Nivus? Me apaixonei. Meu marido vai ter sérios problemas, porque eu apaixonei por esse carro. Eu achei um carro super confortável, um carro versátil, um carro bonito e, tô encantada. Valeu a pena conhecer o Nivus? Valeu, muito a pena. Agradeço o convite. O que você mais gostou no carro? É tanta coisa, mas eu acho que o que eu mais gostei foi como é que chama o sistema? Controle de cruzeiro adaptativo. Isso. Foi, acho que o que mais me encantou, assim, porque foi muito novidade. Eu não fazia ideia de como funcionava e eu achei muito legal. Funciona bem? Funciona bem. Ajuda numa viagem longa?
Ajuda, dá muito conforto. Agora, para o pessoal de casa entender bem, aponta as principais diferenças que a gente tem aqui do Nivus para o Volkswagen Polo, na sua opinião. Bom, primeiro de tudo, acho que é a altura do carro, né? Essa questão da suspensão ser mais alta traz muito conforto, ela fica muito macia para a cidade. Não que o Polo não seja confortável, mas a gente percebe uma diferença. Esse carro é muito mais macio, então ele se comporta muito melhor assim, em questão de conforto na cidade. Os retrovisores, né, por conta do carro ser maior, o retrovisor é bem maior do que o do Polo, então isso ajuda muito, tem uma visibilidade muito boa. O porta-malas desse carro também é incrível, dá pra levar tudo aqui dentro. Então, eu acho que esses 3 pontos foram os pontos que mais me chamaram a atenção, assim, de diferença de um carro pro outro. Agora deixa eu fazer uma pergunta e eu quero que você seja até bastante sincero em relação a isso. A gente escuta muita gente na internet falar assim, mas o Nivus é só um polinho de salto alto. Você concorda com isso? Não concordo. Ainda mais se tiver com esse pacote, é outro carro, assim. Apesar de ter a mesma motorização, apesar de ser a mesma estrutura, entre aspas, o carro como um todo, ele traz uma nova experiência, ele traz uma experiência totalmente diferente. Então, eu, por exemplo, trocaria fácil o Polo por um Nivus, porque é outra percepção, é outra experiência mesmo. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, é exatamente por isso que a gente convida pessoas como a Dai para fazer esse test drive. Mais do que vocês terem apenas a opinião técnica, que muitas vezes vocês veem no canal apenas eu falando, a gente traz uma convidada que inclusive tem um Polo para que ela possa mostrar essa experiência. E como vocês viram, Nivus e Polo são duas coisas completamente diferentes, né, Dai? Sim, são completamente diferentes. Recomenda que o pessoal vá conhecer o carro? Sim, vão conhecer o carro, principalmente se você está procurando conforto, se você está procurando eu não sei nem explicar, mas é gostoso, sabe, estar dentro do carro. Então vai procurar que vocês vão ver. É isso aí, pessoal. Dica aí de quem tem um Polo. E isso aqui, só no Comprecar TV, aqui comigo, Jorge Augusto. Mais uma vez, consultamos a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros para ter uma ideia de como é que fica o seguro aqui do Volkswagen Nivus. Sempre lembrando, o seguro você paga anualmente. E outra coisa importante, o seguro é sempre da pessoa em relação ao carro. Portanto, se muda o perfil do consumidor, pode mudar o preço do seguro. De toda forma, pessoal, com o seguro bem dentro do perfil de quem compra esse carro aqui, o que a gente conseguiu foi o seguinte: a Porto Seguro fez um valor de R$ 2.600 no preço do seguro, com uma franquia de R$ 3.100. E uma curiosidade, apenas a Porto Seguro nesse momento está fazendo o seguro desse carro. As outras seguradoras ainda não cadastraram o modelo, de forma que isso deve mudar nos próximos tempos e muito rapidamente. Como a gente viu até agora, o Volkswagen Nivus é um carro bem interessante, em especial nessa versão Comfortline, que já traz uma série de equipamentos bem legais, né? Vamos ao preço do modelo. Essa versão Comfortline parte de R$ 85.890. Ela só tem um opcional, que é o pacote Playtech, que custa R$ 3.520. Com esse pacote, o carro vai a R$ 89.410. É barato? A gente sabe que não é barato, mas olha só. Quando você olha o Volkswagen Nivus em relação aos concorrentes diretos e coloca questões como desempenho, espaço de porta-malas e tecnologia, você vai ver que o Nivus faz um papel muito legal frente à concorrência. Nós vamos deixar inclusive uma dica aqui para vocês. Nós temos aqui no canal um comparativo exatamente desse carro com o Honda WR-V, um dos principais concorrentes diretos. Portanto, dá uma passadinha lá, confere esse vídeo que vale a pena você conhecer todos os detalhes desses super comparativos que a gente fez. Pessoal, antes da gente terminar o vídeo, um recado muito importante. Você quer fazer um melhor negócio em seu próximo Nivus 0 km ou até mesmo qualquer Volkswagen 0 km? A nossa dica é procurar as concessionárias do grupo VECOL. Certamente é lá que você vai ter um melhor negócio no seu próximo Volkswagen 0 km. E olha, pessoal, se você gostou do vídeo, por favor, deixa aí o seu like. Assim a gente sabe que você está gostando do nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, essas matérias super detalhadas, só comigo, Jorge Augusto.